Bíblias, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Nós vamos estudar aqui uma parábola que ela é muito conhecida. Só que nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre ela. Vamos trazer aqui algumas informações que às vezes passam despercebidas sobre essa parábola, que é a parábola do semeador. Todo mundo conhece essa parábola, né? Conta que o semeador saiu para semear e aí caiu algumas sementes, né? A primeira caiu aonde? À beira do caminho. Verso 4, né? Verso 5 é a segunda, que caiu aonde? No solo rochoso. No verso 7 é a terceira, caiu entre os espinhos. O oitavo é a quarta, né? Que caiu em boa terra e deu frutos. E aí o verso 9 diz assim, ó: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? O verso que a nossa irmã, né, gosta muito de falar, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Então, se você veio aqui para ouvir, então você vai ouvir, né? O que o Senhor quer falar para nós essa manhã. Amém. Eu não queria focar tanto aqui na parábola, eu queria focar mais na explicação, né? Jesus, ele explica essa parábola para os seus discípulos. Os discípulos ficam sem saber: Senhor, o que é que o Senhor queria falar com essa parábola? Então, nos versículos mais à frente, Jesus vai explicar essa parábola, né? A partir do verso 12, nós vamos ler. Que diz o seguinte: pois ao que tem lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem, né? Jesus, ele gostava de falar através de parábolas. Só que às vezes o povo estava com o coração tão endurecido, né? Um exemplo é os discípulos, que mesmo andando com Jesus, não estavam compreendendo o que ele queria falar com aquela parábola, né? E aí o verso 15 vai falar isso, ó: porque o coração desse povo está o quê? Endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar, de curar. Mas ela só pode fazer isso com o indivíduo se ele der ouvidos e entender. Se ele ler e entender. Se ele estudar e entender. Se a pessoa vir para a igreja aqui e por acaso em algum momento eu falar alguma coisa que essa pessoa não entender, e ela sair lá fora e não perguntar para ninguém, chegar em casa, não estudar, não procurar saber o que era aquilo que ela não entendeu, essa mensagem vai fazer diferença na vida dessa pessoa? Não vai fazer nenhuma diferença, né? Então, tudo que for falado aqui você precisa entender. Se você não entendeu, o que você tem que fazer? Tem que buscar entender. E é o que tem faltado muito às vezes na gente. Que às vezes a gente vem para a igreja aqui, escuta um sermão, tem algumas coisas que a gente entende, outras a gente não sei se é assim mesmo. Só que a gente não tem a curiosidade de depois ir pesquisar se aquilo é daquela forma que o pregador está falando, né? E aí é por isso que muitas pessoas hoje são o quê? Enganadas, né? Porque ela ouve
o que o pregador falou e aceita, simplesmente aceita. Nem entendeu. E às vezes nem entendeu, né? Então nós temos que entender aquilo que for pregado. Se a gente não entendeu aqui, a gente tem que buscar onde? Em casa. Buscar em casa, buscar com alguém que saiba. Perguntar, me explica melhor isso daí, que eu não entendi, né? Se a gente ficar sem dar importância, realmente essa mensagem não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. A Bíblia vai ser simplesmente um livro comum. Só que a Bíblia ela não é um livro comum, né? Ela causa transformação e cura na nossa vida. Amém. Mas nós temos que buscar. E aí Jesus ele começa a explicar a parábola. Vamos para o verso 19, que diz o seguinte: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata os que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Antes de falar dessa semente que foi semeada na beira do caminho, eu queria falar um pouquinho sobre o solo, né? Sobre onde é semeada a semente. Onde é semeada a semente da palavra de Deus? No coração. Para a árvore ser forte, precisa de pelo menos duas coisas. Que é o quê? Quem gosta de plantar aí? Para ser uma árvore que produz fruto, precisa de duas coisas pelo menos. Água. Que é o quê? Água. O solo fértil, né? Solo fértil. E cuidado. O que é o cuidado? É você botar água, você botar um adubo, né? Precisa dessas duas coisas. De um solo fértil e de cuidado. Não adianta também você ter um solo fértil e você não aguar sua planta, né? O que vai acontecer? Vai morrer. Mesmo com solo fértil ela vai morrer, né? Porque você não cuidou. Não vai produzir, né? E da mesma forma é o nosso coração. A Bíblia diz assim, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, né? Coração é enganoso mais do que qualquer outra coisa. Então, se a gente não cuida do nosso coração, o nosso coração ele vai conseguir dar frutos bons, né? Porque tem fruto bom e tem fruto ruim, né? Se a gente não cuidar, infelizmente ele vai dar frutos do quê? Ruins. Não vai dar fruto bom. Então qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Cuidar do nosso coração, porque ele é o solo que Deus quer plantar a sua semente. E a semente é o que? É a palavra de Deus. A gente ainda não leu, mas aqui vai falar também o que é a semente. Vamos continuar lendo aqui. Eu vou ler até o final, depois a gente vai comentar de um por um. Verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e o recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegada a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Fica infrutífero. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, a 60 e a 30 por 1. Eu queria ler com vocês agora lá em Lucas capítulo 8. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8.